Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia, vem Lígia fazer a prece, fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida Claudinha irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Pai de amor e bondade, pedimos permissão para mais uma vez nos reunirmos em torno da Sua palavra. E assim temos o consolo de que estás entre nós. Nos ilumina, Senhor, para que possamos compreender, sentir e viver o que vamos aprender aqui. Fortalece, Senhor, a nossa vontade de seguirmos pelo Teu caminho reto, seguirmos pelo Teu caminho de luz, pois há anos, há milênios estamos dando voltas por caminhos tortuosos. Jesus, queremos Te seguir, queremos seguir convosco pela estrada que leva até o Pai. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, querida Claudinha, conta pra gente. Vamos lá, vamos recapitular. Nós continuamos no capítulo 14, né, proteção. E André, ele prossegue, né, fazendo alguns registros, né, fazendo algumas observações do processo que estava acompanhando, que todos ali estavam envolvidos, né, que é o desenvolvimento embrionário do Segismundo, né, e ele faz uma descrição desse processo de desenvolvimento, né. Ele já nos conta, né, já registra nesse processo de desenvolvimento o aparecimento do tubo intestinal, né, do tubo epidérmico, né, que vai diferenciar e gerar todo o tecido, toda a pele, né, o tubo nervoso, que ele fala que vai dar a formação do que ele chama de oficina encefálica, da coluna vertebral, do estômago, com as glândulas, com o esôfago, as glândulas sudoríparas, sebáceas, né, os músculos, diversos vasos. Ele vai fazendo essa descrição, né, no processo de construção, né. Ele destaca também a dedicação dos trabalhadores, né? Ele percebe o zelo, o carinho, o envolvimento, o afeto naquele processo de organização das células, né. E ele registra que em alguns momentos, quando da formação dos órgãos mais importantes, né, eles fazem uma oração, aquele grupo de trabalhadores ali envolvidos naquele processo, eles fazem uma oração suplicando, né, as bênçãos de Jesus. E nesse momento sempre acontecia de descer, de aparecer luzes, né, procedentes do alto, e elas se derramavam pela câmara naquele ambiente de trabalho. E a primeira célula que foi fecundada, né, ela já se transforma, né, ele já faz esse registro e se revela o embrião já desenvolvido. E no 21º dia, como a gente tinha visto na leitura anterior, Apuleio ele já informa que o trabalho básico estava pronto, né, e alguns cooperadores são autorizados a se afastar. Então o número de trabalhadores naquele processo, a partir do 21º dia, começa a se afastar. E são mantidos 2 trabalhadores no processo, mas sempre com a persistente presença do Herculano. Ele não se afasta, ele é vigilante, ele está ali todo o tempo acompanhando o processo com os 2 trabalhadores que estão ali. E André comenta que a forma física do Segismundo, nesse estágio, ele lembra muito a figura de um peixe, né? Inclusive com o que ele chama das reentrâncias braquiais, né? E ele faz a observação que essa parte da anatomia, né, nos relembra a nossa passagem pelas correntes marinhas, né? Uhum. E que nós já respiramos o líquido amniótico, né? Uhum. E esse processo, essa formação, ela foi fundamental para esse momento. E na noite desse 21º dia, né, foi autorizado o que ele chama de visita afetiva, a visitação afetiva. Vocês lembram que ele cita excursões espirituais, muitos amigos esperando o momento de encontrar Raquel, Adelino, né, e Segismundo.
E aí alguns amigos de Adelino chegam e levam Adelino para um outro plano, para que ele recebesse algumas informações necessárias. Ele é levado por esses amigos. Raquel, desligada do corpo, né, durante o sono, ela se apresenta muito aliviada, muito feliz. Segismundo participa desse processo, desse encontro com amigos, sempre preso ali, conectado à organização fetal e também não se afastando da companhia da mãe. Ali todo o tempo conectado com a organização fetal e com a mãe, né? E ele aparece, né, nos braços, né, carregado no colo por Raquel, né? E André nos conta que esse grupo, esses amigos, junto com Raquel e o filho, eles saem daquele espaço, eles se dirigem a um jardim intenso na crosta, né, muito próximo da crosta, e eles, nesse movimento, eles se posicionam para assistir, né, o nascer do sol. Eles oram em conjunto, né, nesse momento, e louvam a Deus pelas bênçãos que eles recebem ao longo do caminho evolutivo. E aí vamos ver o que acontece agora. Muito bom. Lígia, traz o material para a gente. Nós separamos, a nossa irmã Lígia vai ler, a gente prometeu para vocês para falar o que surge do feto em cada período, né, ali nas semanas. Eu trouxe a partir da 7ª semana, que ainda vai estar ali o embrião, né? Ainda não é um feto. E aí vamos acompanhar aqui, viajar um pouco nessa vida intrauterina. 7 semanas. No final do... 7ª semana nós estamos aí por quanto tempo? Já tem um mês? No final do 2º mês, né? Cada mês tem 4. Fazendo a continha, né? No final do 2º mês, o embrião se torna um feto. Ele mede cerca de 2 centímetros. 2 centímetros. Pesa aproximadamente 9 gramas. A cabeça é a metade do comprimento total do corpo. As partes da face estão desenvolvidas com brotamentos de língua e dentes. Os braços têm mãos, dedos e polegares. As pernas têm joelhos, tornozelos, pés e dedos. Tudo isso em 2 centímetros. O feto possui uma fina camada de pele. Impulsos cerebrais coordenam sistemas de órgãos. Os órgãos sexuais estão se desenvolvendo. As batidas cardíacas são regulares. O estômago produz sucos digestivos. O fígado produz células sanguíneas. Os rins retiram ácido úrico do sangue. A pele agora é suficientemente sensível para reagir à estimulação tátil. Aí no final do 3º mês, o feto pesa em torno de 28 gramas e mede aproximadamente 7,5 centímetros. Cresceu bem, né? Em um mês, né? Ele era 2, passou para 7,5. Ele tem as unhas das mãos e dos pés, pálpebras ainda fechadas, cordas vocais, lábios e um nariz proeminente. A cabeça ainda é grande, cerca de 1/3 do comprimento total. No final do 2º mês ela era metade, né? Agora ela está 1/3. E a testa... O corpo está crescendo, né? Está crescendo e a cabeça cresceu menos que o resto do corpo, né? O corpo desenvolveu mais. A cabeça ainda é grande e a testa é alta. O sexo pode ser detectado. Os órgãos funcionam, mas não a plena capacidade. As costelas e as vértebras transformaram-se em cartilagem. O feto consegue movimentar as pernas, pés, polegares e cabeça, abrir e fechar a boca e engolir. Se a palma da mão for tocada, ele a fecha, parcialmente. Se forem os lábios, ele suga, e se for a sola do pé, os dedos se abrem. Esses reflexos estarão presentes ao nascer, mas desaparecerão durante os primeiros meses de vida.
Agora aos 4 meses. A cabeça tem agora apenas 1/4 do comprimento total do corpo, a mesma proporção que terá ao nascer. O feto agora mede de 20 a 25 centímetros e pesa em torno de 170 gramas. A placenta está totalmente desenvolvida. A mãe consegue sentir os chutes do feto, um movimento conhecido como kicking. As atividades reflexas que apareceram no 3º mês agora são mais enérgicas em virtude do desenvolvimento muscular. É aquela coisa de sugar, abrir o dedinho do pé, fechar a mão. Agora, completando 5 meses. O feto, pesando agora entre 300 e 500 gramas e medido em torno de 30 centímetros, já tem padrões definidos de sono e vigília. Tem uma posição favorita no útero, sua inclinação, e torna-se mais ativo. Chuta, contorce-se, estica-se e até soluça. As glândulas sudoríparas e sebáceas estão funcionando. O sistema respiratório ainda não é adequado para sustentar a vida fora do útero. O bebê que nasce nessa fase geralmente não sobrevive. Atualmente, com os recursos de UTI, um pelo áspero começa a crescer como sobrancelhas e cílios na cabeça. Um cabelo ralo cobrindo o corpo, uma penugem chamada lanugo. E a mãe, depois que ele nasce, ela consegue identificar aquela posição que a barriga, porque a barriga mexe também, ela percebe aquela posição ali. Quando ele nasce, você olha, era daquele jeito que ele ficava aqui, o jeito dele chutar em determinada hora. Dá para identificar direitinho. E por que a gente está trazendo tudo isso? Para a gente entender o cuidado dos amigos espirituais. Lembra aí na 7ª semana, né? Da formação de tudo. Então, é um perigo muito grande, né? Então, eles estão ali com todo o cuidado por conta de todo esse organismo que está sendo formado, de cada órgão, e tem que ser muito atento, porque o estado emocional da mãe influenciaria e poderia atrapalhar tudo. Alguma dificuldade também poderia. Então é muito delicado esses primeiros momentos. Agora, aos 6 meses, a taxa de crescimento fetal diminui um pouco no final do 6º mês. O feto mede cerca de 35 centímetros de comprimento e pesa em torno de 570 gramas. Ele tem camadas de gordura sobre a pele. Os olhos se abrem, fecham e veem em todas as direções. Ele pode ouvir e pode fechar a mão com força. O feto que nasce prematuramente aos 6 meses tem pouca chance de sobrevivência, pois o aparato respiratório ainda não amadureceu. Os avanços da medicina, no entanto, estão aumentando cada vez mais as chances de sobrevivência se o nascimento ocorrer no final desse período. No final do 7º mês, o feto, com cerca de 40 centímetros de comprimento, pesando entre 1,5 e 2,5 quilos, agora desenvolveu plenamente os padrões de reflexo. Ele chora, respira e engole, e pode sugar o polegar. A lanugem, que é aquele pelo no corpo, poderá desaparecer nesse período, ou talvez permaneça até pouco depois do nascimento. O cabelo poderá continuar crescendo. As chances de sobrevivência para um feto que pese pelo menos 1,5 kg são relativamente boas, contanto que receba assistência médica intensiva. O feto de 8 meses tem entre 45 e 50 centímetros de comprimento e pesa entre 2,5 kg a 3 kg. Sua moradia está ficando apertada e, portanto, seus movimentos tornam-se mais limitados. Durante esse mês, que é o 8º, e o próximo, desenvolve-se uma camada de gordura sobre o corpo do feto, a qual lhe permitirá ajustar-se às temperaturas variáveis fora do útero. 9º mês. Por volta de 1 semana antes do nascimento, o feto para de crescer, tendo alcançado um peso médio
de aproximadamente 3,5 kg e um comprimento em torno de 50 centímetros. Os meninos geralmente são um pouco maiores. Camadas de gordura continuam a se formar. Os sistemas de órgão estão operando com mais eficiência. O ritmo cardíaco aumenta e mais dejetos são expelidos através do cordão umbilical. A cor avermelhada da pele vai desaparecendo. Ao nascer, terá permanecido no útero por cerca de 266 dias, embora a idade gestacional geralmente seja estimada em 280 dias, pois a maioria dos médicos registra o início da gravidez a partir do último período menstrual da mãe. Muito legal, né? Coisa linda, organizada, né? É Deus. Perfeito. Vamos então finalizar esse capítulo acompanhando agora o nascimento. Demorou, né? Então vamos lá. Obrigada, meninas, Claudinha, Elígia. Em seguida, reparei que muitos amigos desencarnados ali presentes compunham tônicos e bálsamos reconfortadores com as emanações das plantas e das flores. Lembra que esse encontro, né? Que agora eles tiveram autorização para sair, né? Lá da casa, né? Porque lembra que eles não saíam, eles desdobravam e permaneciam ali. Agora não, eles receberam visitas e foram para um jardim, né? Lembra? Derramando-os sobre Raquel e o filhinho, fortificando-os para a luta. Era belo comprovar-lhe o carinho fraternal naquelas demonstrações de devotamento e ternura. Aprendia, diz André, né, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos. A alma das mães devotadas, tá? Então tem um adjetivo aqui, né? Das mães devotadas e carinhosas, sabe atravessar grandes distâncias à procura de elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer. Porque ela está aí ao encontro dessas grandes amigas, desses amigos, nesse jardim, né? E tudo, essa alegria dela, essa vibração, isso tudo ela vai passar para quem? Para o filho, né? Por isso que ele diz, está buscando o alimento longe, né? O serviço, toda mãe grávida faz isso. Tem mãe grávida que vai para o forrobodó, fuma, bebe, né? Não há uma devoção, né? O serviço de organização fetal prosseguiu normalmente. A gente já sabe, a gente acabou de ver todo esse serviço aí organizacional fetal, né? A Lígia acabou de trazer para a gente. Em vista dos hábitos respeitáveis do casal. Porque se os hábitos deles não fossem respeitáveis, poderiam afetar a criança, né? Eu estava ouvindo o professor comentar algo tão interessante, conversando com a gente, mas é realmente interessante. Um casal de amigos adotou uma criança. E apesar de toda a condição financeira do casal, a criança, hoje eu acho com 4, 5 aninhos, ela adora dormir no chão. Ele procura ali, se deita no chão e fica ali enroladinho no chão mesmo, sem nada, ele quer dormir no chão. E não gosta de tomar banho. É uma briga para o menino tomar banho. Mas aí a mãe procurou saber, né? Os pais eram moradores em situação de rua. Então a mãe dormia no chão, na rua, o pai. E a gente acabou de estudar aqui. Então, só que aí a ciência, eu até comentei com o professor, eu digo, mas professor, a gente sabe que existe vida intrauterina. Então, por mais que ele percebeu isso, ele entendia isso, essa necessidade de dormir no chão, né? E lembra que a criança, ela escuta. Então, isso ficou gravado no psiquismo. Então, acho que é até uma forma dele se sentir junto com a mãe. Então, a vida intrauterina é um processo educacional.
é um processo de hábito. Por isso que a gente diz, a gente deve começar a educar os nossos filhos na vida intrauterina. Vamos lá. Então, por isso que ele diz, o serviço de organização fetal prosseguiu normalmente em vista dos hábitos respeitáveis do casal, que dia a dia parecia mais integrado na assistência de nossa esfera de ação. O desenvolvimento da futura forma de Segismundo compelia Raquel, empurrava ali Raquel, a verdadeiros sacrifícios orgânicos. A gente sabe que uma gravidez não é fácil. Contudo, em cada noite, pela madrugada, repetiam-se as excursões espirituais que ela e o filho recebiam dos afetos de nosso plano. O trabalho de Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. Rara a noite em que não vinham espíritos agradecidos a Segismundo velar pela harmonia da sua nova reencarnação, prestando à casa, aos pais e a ele os mais variados auxílios. Eu só lembro de Jesus, angariais amigos. Terminado o período de minhas observações fundamentais, você já percebeu que no mundo espiritual o aprendizado é com a prática. André Luiz não fica dentro de uma sala estudando, é direcionado o mentor, o professor, e eles vão a campo, então eles aprendem na prática. Tem forma melhor para aprender? O verdadeiro sacrifício orgânico. Então, Herculano mereceu a cooperação de inúmeros amigos. E ele diz, rara era a noite que eles não recebiam ali visitas, agradecidos a Segismundo, velar pela harmonia da sua reencarnação, prestando, repito, à casa, aos pais e a ele, Segismundo, os mais variados auxílios. Terminado o período de minhas observações fundamentais, também eu não voltei ao lar de Adelino com a mesma assiduidade, porque ele estava ali direto, Então diminuiu. Não obstante continuar interessado no trabalho em processo, somente regressava à Câmara da Reencarnação de tempos em tempos, compelido por outro gênero de serviços, junto agora de Alexandre. Então, eles voltavam, mas para fazer outro serviço. Todavia, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, olha que vai... Véspera do nascimento de nova forma física, porque é por isso que o Paulo diz, o homem só vive uma vez. Então, a figura Segismundo, o homem, não vai existir, acabou. Agora é uma nova forma, é uma nova personalidade, porque essa personalidade ela vai ser agora construída com o que ele está recebendo da sua mãe desde a vida intrauterina, com o país que ele está reencarnado, a sociedade, a condição social, a educação que ele vai receber, e isso vai somar, obviamente, com aquilo que ele já traz, e ali vai construindo a sua personalidade. Esse cuidado, por exemplo, a mãe muito autoritária tem uma capacidade enorme de dificultar muito essa personalidade. Então é aquele filho, e quando é filho homem fica mais complicado ainda. É aquele filho que está sempre atrás da mãe, não resolve nada, não consegue resolver nada, não consegue dar um passo. E o que ele poderá fazer, esse filho? Quando ele casar, ele vai só transferir. Ele vai ser novamente aquele homem que vai estar atrás da mulher. A mulher que tem que estar na frente, a mulher que tem que estar resolvendo. Por quê? Porque a mãe autoritária demais, ela acaba castrando esse desenvolvimento. É péssimo isso. É muito péssimo, Então, a gente tem que deixar os filhos terem também autonomia. Autonomia, obviamente, principalmente a gente começar a lidar, é porque eu não posso, do jeito que eu trato meu filho com 4 anos de idade, eu querer tratar ele do mesmo jeito ele estando com 15, 16. A linguagem já é outra.
Eu digo que minha mãe era muito sábia. Apesar de ter o quarto primário, ela tinha uma psicologia, ela sabia entender isso. Ela sabia entender como tratar um filho homem, como tratar uma filha mulher. Ela sabia entender que a idade ia avançando e que a forma de diálogo já era outra. Eu não posso falar com meu filho adulto como se eu estivesse falando com um menino de 5 anos de idade colocando de castigo. Senão eu vou estar atrapalhando, castrando essa personalidade. E aí vai ser um adulto com comportamento infantil. Não desenvolveu. Por conta do quê? Do autoritarismo. Isso dá uma confusão. Lembra que os pais, eles se tornam responsáveis pela educação que deram aos filhos. Por isso é que diz, Deus está te confiando esse filho. E você terá que responder. Então, se a gente pega a mãe de André Luiz, ela não teve que voltar? Aceitar agora, mas de certa forma, as amantes como filha e tentar recuperar, porque os filhos que ela educou, todos estavam no umbral, todos sofrendo. No caso dela, o extremo dos excessos do carinho. Então, tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio. Se Jesus educasse 9 filhos, como é que tu acha? Ia dar certo? Por que ia dar certo? É um Cristo. Mas vamos pegar menor. Chico Xavier educando, desde pequenininho. A probabilidade de dar certo é enorme. Entende? E normalmente esses espíritos, eles não me mandam mais encapetado, porque é o que mais está precisando. Então, os nossos filhos, eles têm muito, mas muito de nós. Todavia, na véspera do nascimento da nova forma física de Segismundo, lá compareci, em companhia do meu venerável orientador, que fazia questão de cooperar para o fortalecimento maternal no momento culminante, momento do parto, né? Fortalecimento maternal, dando apoio ali para Raquel. Depois de prolongados esforços em que senti, mais uma vez, a sublime glorificação da esposa-mãe. Porque, olha, meus irmãos, pari. E nessa época aqui, grande parte era onde? Em casa. Segismundo renascia. Porque não é fácil, né? Por isso que eu digo, quando eu vejo mãe, eu me curvo. Segismundo renascia. Nasceu Segismundo! Acompanhamos todo o processo, desde lá, fazendo com que esse pai aceitasse esse filho, né? O Adelino, né? Assombrado com a vigorosa assistência espiritual. Olha, assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto, ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Olha que informação, isso também está no Livro dos Espíritos, quando nos diz que o início da reencarnação é na concepção, ou seja, no momento em que o óvulo é fecundado. Ali começa o processo da reencarnação. E ela só vai se completar aos 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, o espírito está no processo da reencarnação. É por isso que quando a gente vê uma criança de 3, 4, 5 aninhos brincando ali com o seu amigo imaginário, como se diz, a gente pode entender que se trata muitas vezes de amigos espirituais, às vezes até crianças são trazidas realmente naquele momento para brincar, mas ela não é médium, é porque a reencarnação não se completou. Se após os 7 anos, 8, 9, 10 anos, a criança continua vendo, aí subentende uma mediunidade. Mas antes disso, não, a reencarnação não se completou.
Se a reencarnação não se completou, as lembranças do espírito de uma outra encarnação, inclusive as suas tendências, elas estão ali aflorando devagar. Tanto as tendências boas quanto aquelas tendências que não são muito agradáveis. É esse período que os pais têm, é o melhor período para o processo da educação. E normalmente é o período que a gente mais desperdiça. Esse é o período que essa massa está muito mais maleável. E é o período que a gente faz tudo errado. A gente ri das tolices. A gente acha que a criança não entende nada. A gente faz todas as vontades. A gente denga demais. E esse era o período mais importante para o processo de educação desse espírito. Então a criança muitas vezes, com seus 3, 4 aninhos, ela quer pegar o pano, ela quer limpar. Aí você vai e diz, não faça isso, isso é para empregada, você não tem que fazer isso não. Ou então a criança deixa os brinquedos todos espalhados, você diz, não, deixa, depois eu junto. E a criança, você está ensinando para a criança tudo errado. E era nesse período que você tinha que ensinar tudo certo. Terminou de brincar? Vamos juntar os brinquedos. Ela está ali querendo dobrar a roupa? Deixa, dobre, minha filha, dobre a roupa. Vamos lá. Por mais que depois você vai refazer, mas deixa ela se sentir. Deixa ela, a natureza da criança. Por isso que Jesus diz bem assim, que nós deveríamos nos assemelhar às crianças. Ela não tem maldade, não há pureza. Ela não fica naquele momento pensando, eu não sou empregada para estar fazendo isso. Mas muitas vezes nós ensinamos isso. Ou muitas vezes a gente terceiriza. Eu conversando com uma mãe, a filha já adulta, ela tem sérios problemas, a filha é desligada. Se ela tem um lixo ali, o lixo vai ficar 3 semanas, ela não se apercebe que tem que ligar. O prato de comida ali fica, e não adianta, é dela. Mas por quê? Eu digo, tu terceirizou. Ela sempre teve uma babá que fez tudo. Então, se você não ensina, ela vai levar isso. E detalhe, a babá foi embora, mas o filho, não existe ex-filho. Você vai ter que lidar com esse problema, com essa situação, e essa criatura vai ter problema na vida de casamento. Não é preguiça, não é maldade, ela não foi programada, ela não foi ensinado isso para ela. Ela não consegue ver que aquilo ali tem que jogar fora, que aquele prato tem que isso. Se você disser assim, fulana, eu fiz aqui uma canjinha, você toma, depois você põe na geladeira, tá bom. A pessoa toma e não põe na geladeira, estraga. Mas por quê? Porque não foi ensinado desde a infância. Então, o processo de educação é até os 7 anos. Depois disso, você vai só cortar as arestas. Você vai querer falar com grosseria com adolescente, é a pior coisa que tu pode fazer. É a pior coisa que pode se fazer, é tu querer gritar na hora errada. Aliás, nem se deve gritar. O processo de educação é lá. Com 12, 13, 14 anos, tu está colhendo o que tu plantou. E não existe ex-filho, tu vai ter que aguentar esse tranco. Entende? Por isso que nós teremos que responder pela educação que nós passamos aos nossos filhos. Tia, eu não sabia nada disso. Estou sabendo de tudo isso agora. O filho já cresceu e o problema está aí. Na fase adulta, a educação não mais é responsabilidade tua. Agora é a vida. E infelizmente vai ser com dor. E é impossível um filho sentir dor e tu não sentir junto. Dói. Por isso, daí começa a punição dos pais. A punição dos pais já começa. Porque não existe ex-filho, ex-filha. Você vai ter que viver com essa situação. Tá, seu Sérgio? É um pequeno comentário. A grande satisfação do pai e da mãe é quando ele está no ambiente, quando ele ouve de pessoas do círculo dele a seguinte proposição: poxa, meus parabéns, seu filho é um exemplo de pessoa, estou muito satisfeito por ele. Isso nos traz, pais e mães, a grande satisfação do dever cumprido. E em oposição a isso aí, quando você escuta que, poxa, seu filho é alguém responsável, isso deve trazer muito bem. Eu tenho, graças a Deus, essa oportunidade de
de receber elogios. Eu sei que o orgulho às vezes é ruim, né? Mas a gente se sente no meio do orgulho de saber que a gente fez a nossa parte e que ele nos traz uma realização, né? E às vezes tem assim, você olha para o seu filho, mas meu filho é terrível, minha filha é terrível. Aí alguém lá fala assim, nossa, teu filho é tão doce, tua filha é tão doce. Você não sei se a gente conhece a mesma pessoa, né? A mãe pensa assim. Mas às vezes a mãe ou o pai, às vezes o filho é do bem. Às vezes o pai e a mãe é que é insuportável. Então são coisas que a gente tem que começar a dizer, pô, tanta gente chega e diz que meu filho é um amor, minha filha é um amor, e só eu não acho? Será que o problema não está então em mim, como pai ou como mãe, né? Vamos finalizar? Então, quanto tempo se completa a reencarnação? Qual o melhor período para eu educar meus filhos? Até os 7 anos. O resto é só ajuste. Tá? A criança chega em casa, você tomou o seu lanche na escolinha? Não, eu dei pro fulano. Você deu pro fulano? Mas por que a mãe do fulano não deu? Cada um tem que levar o seu. O que você está ensinando pro seu filho? Chegou com machucado. Meu filho, fulano, o Antoninho me bateu. Bata também. Você tem que aprender a se defender. O que você está ensinando pro seu filho? Por aí se vai. Aí depois você... Eu sempre gosto de citar a Estela, o Gabriel com 9 meses. O Gabriel era muito malino. Ele uma vez agarrou meu cabelo, a gente numa sapataria, que a Amanda não conseguia soltar a mão dele. Saía cabelo da gente na mãozinha dele. Qual é a primeira vontade que te dá de fazer? Dar uma palmada na mão dele e dizer, não faça isso. E ela dizia, Mana, como é que eu posso tirar a violência do meu filho fazendo uma violência? Ou seja, ele estava dizendo que ele era violento. O que ela fazia, Rosiane e Luiz? Ela abria as mãozinhas dele, beijava e dizia, meu filho, a mão é para as mãos, elas são para fazer carinho. Aí ela abria assim, passava a mão dele. E ele às vezes reinava, dizia, Gabriel. Hoje já é um adulto de quase 30 anos, um doce de ser humano, super meigo, super querido. Imagina se tivesse agredido, batido. Então é um absurdo. Nem um petalacozinho. Nem um petalacozinho. São situações. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor. Vamos lá. Admirado e enternecido em minhas fibras mais íntimas, envolvi-me nas preces de agradecimento que formulávamos ao Senhor, reconhecendo o tesouro divino que o constituía a dádiva de um corpo carnal para a nossa experiência e aprendizado na superfície da terra. Então, gente, se nós estamos hoje aqui encarnados, deu muito trabalho. É uma programação muito grande. É um investimento muito grande. Se estamos aqui, nós tivemos uma mãe que nos carregou no ventre, que pariu, dói, não é fácil, nos amamentou, nos acolheu, e menino adoece, né? E olha, coração de mãe vendo o menino doente não é fácil, porque a criancinha não sabe dizer. Então, por isso é que eu digo, eu vejo mãe, eu me curvo. Nessa encarnação eu não pari, mas eu criei muito menino. A minha irmã Socorro teve depressão pós-parto, e a Jéssica foi lá para casa com meses. E eu trabalhava de dia, porque eu não estava em licença maternidade, mas à noite eu passava com ela, eu ia para o trabalho meio... E olha, tinha que dar mamada, trocar fralda. Às vezes tu limpa a criança toda limpinha, tu coloca a tua mãozinha embaixo do bumbum dela para pôr em cima da fralda, a criança vai e faz na tua mão. Passei por isso, né? Hospital, eu digo, meu Deus. Eu digo, a mamãe diz, mãe, a única coisa que eu não fiz foi parir, porque o resto eu criei bastante, então eu me sinto muito mãe.
mas não é fácil. E depois tive a honra de ser mãe dos meus pais, né? Mãe do meu pai, mãe da minha mãe, cuidei com muito carinho, como filho realmente. Então me sinto muito realizada como mãe e admiro. Então, que nós possamos respeitar esse útero que foi a porta de entrada para a gente estar reencarnado. Poderia ter sido abortado, mas não nos abortou. Então, mãe é para ser venerada e respeitada sempre, sempre. Foi bom? Nasceu Segismundo, né? Que delícia, né? Que gostoso, né? Que maravilha. Então, assim nós conseguimos finalizar mais um capítulo, finalizamos o capítulo 14. Se Deus nos permitir, o nosso próximo encontro, entraremos no capítulo 15. E aí, não é tão grande, né? Olha, esse é mais rapidinho, né? Acho que a gente... uns 2, 3 meses, diz a Lígia, né? Que bom, que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Se a reencarnação não se completou, as lembranças do espírito de uma outra encarnação, inclusive as suas tendências, elas estão ali aflorando devagar. Tanto as tendências boas quanto aquelas tendências que não são muito agradáveis. É esse período que os pais têm, é o melhor período para o processo da educação. E normalmente é o período que a gente mais desperdiça. Esse é o período que essa massa está muito mais maleável. Então, gente, se nós estamos hoje aqui encarnados, deu muito trabalho. É uma programação muito grande. É um investimento muito grande. Se estamos aqui, nós tivemos uma mãe que nos carregou no ventre, que pariu, dói, não é fácil. Nos amamentou, nos acolheu, e menino adoece, né? E olha, coração de mãe vendo o menino doente não é fácil, porque a criancinha não sabe dizer. Então, por isso é que eu digo, eu vejo mãe, eu me curvo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, olha, eu sinto que tem um amigo espiritual ali sobre a Claudinha para orar. Ora para nós, agradeça, meu irmão. Que tua oração possa ser uma canção. Mestre Jesus, a gratidão nos envolve, Mestre. Esse local se ilumina, Senhor, por tanto conhecimento que Tu permite, Jesus, que Tu permitisses que chegasse até nós. Essa luz
que provoca em nós o despertar, o olhar para dentro e para fora, para que finalmente nos reconheçamos irmãos pela fraternidade que Tu sempre trouxeste nas Tuas palavras. Mas a alegria, Senhor Jesus, de saber o quanto a misericórdia divina, o quanto nosso Deus Pai preparou, investiu amorosamente para a jornada de cada um nesse planeta. Obrigado, Senhor Jesus, esse conhecimento que nós buscamos para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida. É uma força, é uma luz que remove a pedra que nos manteve tanto tempo na escuridão. A escuridão da rebeldia, da teimosia, da criança tola que nos habita. A pedra que Tu remove, Senhor, para deixar a luz entrar. Que a Tua presença, que a Tua fala, que é o Teu Evangelho, mas sobretudo, Senhor, a Tua lição e o Teu amor, que nos envolve, que nos pacifica, que nos tranquiliza e faz, Senhor Jesus, que de dentro para fora possamos acender a luz que nos habita, essa centelha divina que nos reconecta com Deus, que nos religa, Senhor, contigo. Obrigado, Mestre. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio da equipe espiritual e incansavelmente nos envolve. Que possamos, Senhor, despertar, acordar e fazer uma jornada, Mestre, buscando as pegadas que Tu deixaste, dos passos que Tu fizeste nesse planeta. É conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.